Boa noite, Paz de Cristo, bom dia ou boa tarde, onde você estiver, onde você for assistir esse vídeo. Meu nome é Jonas Paulo, essa aqui é a minha esposa Alana. Nós estaremos falando um pouquinho de alguns assuntos gerais também que envolvem casamento, devocionais, espiritualidades. Nós estaremos falando, né? A minha esposa, antes de a gente iniciar, nós vamos deixar um texto base para a sua vida para a gente iniciar essa conversa. Atos 3, seu capítulo 1, vai estar escrito assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, e estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam entrando. Quando ele viu Pedro e João, ele ia entrar no templo. Eu vou ler o versículo 7, que diz assim: E pegando na mão direita do homem, ajudou-se a levantar imediatamente e pôs-se de pé. E dando um salto, ficou em pé. Eu vou ler também o versículo... Eu quero ler com você também o versículo... Vai segurar? Eu quero ler também o versículo 4, que diz assim: Pedro, fitando os olhos juntamente, disse: Olha para nós. Essa parte aqui, do versículo 4 de Atos 3, essa parte que diz: Olhe para nós, é Pedro, depois de ter recebido o poder, depois de ter recebido o Pentecoste da parte do Senhor, ele vai falar, cheio do Espírito Santo, ele vai falar assim: olha para nós. E eu orando hoje, o Senhor me deu uma revelação dentro dessa palavra. Pedro, ele teve a convicção de que poderia falar isso. Olha para nós. Por quê? Porque ele sabia que o homem não ia ver nada de Pedro. O homem não ia ver nada do homem comum. O homem coxo ia olhar para Pedro e João e ia ver a presença do Senhor. Ia ver sobre a vida deles o Espírito Santo. E o Espírito Santo é que teve a função de fazer aquilo que fez na vida do homem. Então, nós estamos iniciando um ano novo. E eu venho pedir da parte do Senhor esse poder, para que nós possamos chegar a esse nível de dizer: olha para mim, porque não é sobre mim, é sobre a presença que eu carrego. Olha para mim, não é sobre como eu canto, mas é como o que acontece quando eu canto. Olha para mim, não é só porque eu prego, mas é o que acontece quando eu prego. Quando Pedro ele vai falar, olha para nós, é porque ele estava se garantindo na presença que carregava ele. O que você quer falar, Lana, com isso? É que o Senhor quer te dar poder nesse ano. É que o Senhor quer te dar poder para você dizer, olha para mim. Alguém está na tua casa, aleluia, precisando que a presença do Senhor seja contigo. E muitas das vezes não se achamos apto, mas só que o que acontece é que a presença do Senhor preenche todo espaço, aleluia, que há em mim e a você. E quando Pedro fala, olha para mim, oh meu Deus do céu, algo muda. A atmosfera muda porque o Senhor se responsabiliza para quem coloca a presença dele em primeiro lugar. Aquele homem era coxo de nascença. E o que acontece? Ele começa a adorar e entra no templo junto com Pedro e João. Porque a presença que nós carregamos tem que fazer algo não só na nossa vida, mas na vida do outro também. Palavra boa é esta, né? Que a minha esposa veio falando de poder. É um texto onde que Pedro ele vai manifestar um poder onde que ele esperou. Quando Jesus ele libera uma palavra, esperar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aleluia. E esse poder ele não se manifesta de fora, né, para dentro, é de dentro para fora. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós começamos a produzir frutos. E Paulo ele escreve com bastante verdade ali em Gálatas, capítulo 5, seus versículos finais, né, sobre a respeito dos frutos do Espírito: paz, longanimidade, temperança, amor, porque a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. E quando a gente tratamos de poder, não estamos falando de poder apenas em ter visões, revelações, falar em outras línguas, né? Ou ter uma boa prática homilética e hermenêutica, que seja. Mas estamos falando de um poder que transforma a nossa alma, transforma o nosso espírito, transforma o nosso ser.
Então estamos falando de um poder que transforma caráter. Se Cristo verdadeiramente tocar, ele muda por completo. Se você vê esse texto base que ela acabou de ler, ela vai falar de Pedro. Quem era Pedro? Pedro tinha os seus dias bons como os seus dias maus. Pedro muitas das vezes ficou desanimado, Pedro negou, Pedro pegou a espada, cortou a orelha. Mas esse poder, gente, olha só, esse poder Aleluia. transformou Pedro. E você vai ver uma mudança, que Pedro agora ele vai estar no Templo Formosa, Deus vai usar ele para fazer milagre, sua sombra vai curar. É um poder que transforma, não somente uma performance, né? Pedrão ele levanta ali em Atos 2, aquela grande avivamento Pentecoste, não tinha muito peso teológico, mas tinha um peso do Espírito Santo. A pregação dele foi transformada. É verdade. Quando nós abraçamos esse poder, essa transformação, os cânticos, a pregação, a oração, tudo tem um peso do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Então, só para aguçar a sua mente, juntamente com a minha esposa aqui, que ela falou com bastante propriedade sobre o poder. Mas o poder não só se relaciona somente a dons espirituais. Então, existem os dons espirituais, dons ministeriais, como também a respeito do caráter. Tá bom? Deixar aqui com a minha esposa. Fala, minha filha. Manda ver. E você está pronto? Pode deixar, meu filho. Você está pronto para experimentar esse poder na tua vida? O Senhor está disponível para te ouvir. Verdade. Eu não sei como que você está desse lado aí me ouvindo. Talvez você ache que para a tua vida não existe mais poder. Talvez você está aí do outro lado achando que Deus te esqueceu, que para você não tem mais jeito. Você está aí lá, aparentemente largado, jogado, mas só que o Senhor ainda conta contigo para essa seara. A Bíblia vai dizer que muitos... que negócio da seara? Que a seara é grande, mas poucos são, o Senhor conta contigo. Poucos que querem viver poder do alto. Hoje em dia, como meu esposo falou, é muita performance. É um querendo ser melhor do que o outro, todo mundo quer ser igual. Mas o Senhor procura aqueles que querem poder verdadeiramente. Foi o que eu estava orando. Senhor, eu quero ser uma mulher que bota a mão, aleluia, e que o cego tem que voltar a ver. Porque é esse Deus que eu creio. Como é que pode as pessoas crer tanto, mas nada acontece de diferente? Está todo mundo igual, mas está raro de poder, quase não se vê poder. Se vê muita gente cantando muito, pregando muito, aparecendo muito, mas poder está escasso. Você não vê mais aleijado levantando, mas isso é culpa de Deus, não é não. É porque o povo está buscando muito, mas pouco poder. E você está pronto para vivenciar milagre na sua vida? É porque estamos no novo ano. E o Senhor conta comigo e conta contigo. Para que possamos ser diferentes, porque está disponível, é só buscar que ele vai te responder, é só bater que a porta ela vai se abrir. Amém? Encerra aí, meu filho. Gente, para a gente finalizar essa parte de poder, quando a gente olha os homens e as mulheres de Deus revestidos de poder, como que eu faço para ter isso? Como que eu faço para vivenciar isso? É como que você vive o seu secreto com Deus, porque o teu secreto revela quem você é em público. Como está a sua vida de oração, como está seu devocional, como está a sua entrega. Porque muitas das vezes a gente queremos viver esse poder, né, estrondoso, um grande reavivamento em nossas vidas, mas às vezes nós não tiramos um tempo para Deus, não priorizamos Deus. É a respeito da prioridade, né? Eu quero viver para Deus esse poder glorioso, mas não entrega nada quando está sozinho, quando está no secreto. Porque não adianta viver o emocionalismo, a histeria no Pentecoste. Tem que ter um avivamento puro e genuíno. Um avivamento onde que você também tem um tempo de secreto, de serviço a Deus na sua igreja local. E isso daqui esse poder vai se estender, vai emanar para o seu casamento, para a sua vida, trabalho, escola, aonde que seja, porque a obra ela é por completo. Porque Filipenses capítulo 1, versículo 6, é isso? Porque aquele que começou a boa obra é fiel. É isso daí. Então, se você quer viver esse poder, entrega no secreto. João capítulo 3, se não falha a memória, versículo 30, que diminua eu, ou que desapareça eu, e cresça mais o Senhor. Eu gosto de falar isso. Quanto mais nós nos escondemos em Deus, mais Deus ele quer nos apresentar. Então, se você almeja para esse ano de 2026 buscar esse poder, tem que ter mais entrega, tem que ter mais decisão, porque não adianta eu ficar estagnado, tem que reagir de alguma forma.
Que Deus te abençoe. Minha esposa vai fazer aí as considerações. É fogo, meu filho. E que Deus te abençoe, meus irmãos. É isso. Desejamos que esse ano seja diferente sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Que esse ano venha a ser um ano de entrega. Lá na igreja nós estamos falando que esse ano é o ano da colheita. Talvez você não plantou nada. Mas só que Deus, ele é fiel. Deus não olha pra mim, pra você como um homem olha. Talvez você fale assim, não, mas eu vou colher o quê? Nem fiel a Deus esse ano eu fui. Nem servir a Deus eu servi. Mas só que você pode começar a plantar hoje. Porque Deus, ele se agrada. Ele não resiste ao coração contrito. Nós estamos falando que esse é o ano da colheita. Tem gente que que planta hoje e colhe hoje mesmo. Porque Deus, ele conhece o coração, o desejo do coração. Então, se você quer algo da parte do Senhor, só vai. Porque o Senhor vai cumprir tudo aquilo que tem sobre a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Paz.